Neste vídeo eu gostaria de falar com você um pouco sobre algo que Deus nunca permitiu na vida nossa, na vida do ser humano. É a idolatria. Sabe que isso é uma coisa muito antiga, a tendência do homem de criar objeto onde ele possa estar idolatrando e adorando. Deus não permite tal coisa. Isso é abominação. Isso é uma agressão, um afronto a Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador. Por isso nós vamos conversar hoje sobre esse assunto e assim poder ajudar a outras pessoas como alguém nos ajudou um dia em nossas vidas a enxergar que essa parte é maligna, essa parte não é espiritual, ela é maligna, essa parte não é de Deus. Eu estou com a minha Bíblia aberta em Êxodo capítulo 20 e Deus faz menção muito forte aqui nos primeiros 6 versículos. E nesses versículos de Êxodo capítulo 20, ele menciona que ele não fica contente quando o homem dá as costas para ele e vai adorar o objeto que ele faz de barro ou de qualquer outra coisa, ou de madeira. E ele começa descrevendo bem assim no versículo 1 de Êxodo capítulo 20. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não os farás outros deuses diante de mim. Quer dizer, para o homem não tentar fazer outros deuses diante dele. Não farás para si imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guarda os meus mandamentos. Deus não está brincando aqui. Ele sabe que atrás de alguma coisa criada pelo homem, alguma imagem de animal, de seres humanos, de répteis, de pássaro, atrás está o maligno. Então Deus não aceita. E às vezes nós perguntamos, por que será que pessoas sofrem tanto nessa vida? Por que será que Deus não tem misericórdia de todos? Ele falou que faz bondade até 1000 gerações. Aí do outro lado nós encontramos pessoas que é uma bênção na face da terra. E encontramos outras pessoas que é um fracasso total. Será que essas pessoas que vivem fracasso não estão sofrendo porque os seus antepassados não deixaram a idolatria? Porque ele falou que até a 3ª e 4ª geração ele traz abominação a estas pessoas. Mas isso não mudou. É interessante observar que na nova aliança, o apóstolo Paulo, quando ele viaja na 2ª viagem missionária, ele está viajando, já fez a primeira, então agora vem a 2ª viagem. Essa 2ª viagem missionária, o apóstolo Paulo chega numa cidade chamada Atenas, que fica na Grécia. O que Paulo encontrou em Atenas? Deus já havia falado em Êxodo há muitos anos atrás. Os judeus já sabiam isso, mas os judeus foram dos grandes pioneiros em idolatria. Cada vez que faziam isso, eram deixado o sofrimento vir sobre eles, e se você tem curiosidade, leia a Antiga Aliança. Eles aprendiam com as nações que estavam em volta essas abominações. E quando Paulo chega em Atenas, em Atos capítulo 16, nós podemos observar, deixa eu ver se é 16, não 17, na 2ª viagem missionária, percebemos aqui no versículo 16 até o 18. Paulo chegou nessa cidade, ele fala que o seu espírito, de Paulo, não estava se sentindo bem. Tamanha idolatria. Sabe o que tinha nessa cidade? Eles tinham um altar a todos os deuses
A idolatria era dominante naquela cidade. Até eles eram tão zelosos que eles colocaram um altar ao Deus desconhecido. Até achamos bonito quando Paulo ele faz um elogio a estas pessoas, que ele fala que via naquelas pessoas acentuadamente uma prática religiosa, errada, mas uma prática religiosa. E ele fez até um elogio, porque vejo a vocês, atenienses, que são extremamente religiosos. E Paulo vai estar colocando para eles que vai falar sobre o Deus desconhecido. E adivinha, Paulo anuncia Cristo, que é o enviado de Deus, o Filho de Deus, o próprio Deus, estendendo o seu braço até a terra. Mas veja comigo o versículo 16 ao 18. Enquanto Paulo esperava os seus companheiros, que tinha ficado em Bereia porque havia perseguição, enquanto Paulo esperava os seus companheiros, ele chegou na cidade de Atenas. O seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Quer dizer, uma idolatria tamanha que tinha um domínio na cidade. Eu acho que não é diferente de muitos lugares que nós temos hoje. A idolatria hoje, em muitas cidades, ela é tamanha que ela domina as pessoas. Já tem chegado muitas pessoas anunciando Cristo, mas pessoas que até anunciam Cristo de forma errada, porque acaba fazendo bobagem com a palavra de Deus e não anunciam o evangelho puro, porque estão plantando igrejas como se estivesse plantando milho. É uma matriz e filiais, com o propósito errado para ganhar dinheiro, essas coisas, não com o propósito de salvar a pessoa. Mas em si, a idolatria é dominante ainda no nosso país. E nós podemos observar que Paulo aqui falou que o seu espírito se ficou preocupado e se revoltava em face de tamanha idolatria dominante a cidade. Por isso desertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Também na praça todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Qual era a mensagem que Paulo estava pregando? A Jesus e a ressurreição. A mensagem do apóstolo Paulo é que em Jesus existe ressurreição e vida eterna. Daí a necessidade de acatar o evangelho e colocar ele em ordem em nossas vidas. Mas sabe o que muitas igrejas evangélicas têm feito? Na cidade onde, e muitas cidades no nosso país, são idólatras, chegam lá pregando prosperidade, saúde física e bem-estar. E Jesus acaba ficando de lado. Por quê? Porque usa o nome de Jesus, porém não ensina os ensinos que Jesus ensinou e os santos apóstolos ensinaram. E a idolatria continua crescendo e também doutrinas erradas, que não vêm da fonte segura, que não vem do Evangelho, a palavra da vida. É triste estas coisas, mas tem acontecido aqui no Brasil, em nosso país, do qual estou falando, porque a gente conhece parte do nosso país. Lá fora não é diferente. Outros países nem aceitam mais Cristo. O Evangelho nem faz parte. Outras religiões crescem de tal forma. E a idolatria ainda muito mais, porque acabam esquecendo do Evangelho puro. Continuam blasfemando e aquela agressão contra Deus, porque é uma abominação que estão fazendo contra Deus. Mas na terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, agora já estamos em Atos capítulo 19, encontramos mais uma personagem que podemos observar que era dominante na cidade de Éfeso e, na verdade, toda a Ásia naquele período. A grande deusa Diana, a deusa dos Efésios. Eles até mencionam que caiu dos céus que vê isso. Você já sabe que no nosso país
tem muita idolatria, né? Ao santo tal, à santa tal, a mãe de Jesus. Uns falam que acharam no rio, outras, tudo mentira isso. Isso é tudo obra maligna que desenvolveu no decorrer dos anos, dizendo que achar em tal lugar foi Deus que mandou para ser adorada, venerada. Muitos não falam adorar, fala venerar. Olha, nós não adoramos imagem, nós veneramos. A palavra venerar é a mesma palavra adorar. Pode ver no seu dicionário. Procura a palavra veneração ou venerar. Você vai ver que é idolatrar ou adorar. Então não é diferente isso. Mas o apóstolo Paulo chega e, na verdade, vai ter até grande confusão. Paulo nem chegou falando mal da atitude dos efésios, né, daquele povo que morava lá. Ele sabia que eram idólatras. Paulo chegou anunciando Cristo, anunciando a nova vida, a ressurreição dos mortos, que em Cristo temos vida eterna. Logo as pessoas começaram a ouvir e dar crédito ao apóstolo Paulo. Em seguida, levantou-se homens, preocupado com o lucro, com a perca das imagens que fabricavam. E aí vem perseguição sobre o apóstolo Paulo. Eu vou falar para você algo nesse vídeo. Não quero que você fique chateado nem fique bravo. Certa feita nós fomos até Aparecida do Norte, e nem é contra aquelas coisas, oferecer estudo bíblico por correspondência. E estávamos distribuindo uns folhetos, oferecendo que você pode receber na sua casa estudos bíblicos, primeira lição, segunda lição, terceira lição, ou receber um boletim semanal, que vai ajudar você a conhecer melhor quem é Deus, e até elogiamos as pessoas que fizeram viagens longas para chegar até a Aparecida do Norte, em prol da sua fé. Não estávamos menosprezando ninguém. Pelo contrário, estávamos tentando ajudar as pessoas. Lógico, sabia que se a pessoa conhecer quem é Cristo verdadeiramente, Deus, e conhecer a Bíblia, não vai mais ter essa prática, né, de idolatria a uma imagem criada pelo homem. Mas sabe o que aconteceu? 3 das pessoas que estavam conosco, que estavam em um ambiente mais próximo àquele prédio que tem lá, né? Eles falam Basílica da Aparecida do Norte, foram levados, né, tiveram educação, mas foi levado por 2 soldados a pedido de pessoas que estavam numa feira vendendo nichos, como nós vamos ler agora, levaram até um recinto e pediu para que se retirassem eles e todos que estivessem ali, porque estava atrapalhando o comércio. Graças a Deus, tinha um policial desses que levaram 3 dos nossos irmãos que estavam com a gente, chegou até lá e falou assim, olha, vocês podem sair e ir para outro lugar, eu sei o que está acontecendo, né? Vocês não estão errados, vocês estão certos, eu sou uma pessoa que tem temor a Deus, conheço quem é Cristo, nem mencionou a religião dele. Eu vou ajudar vocês, mas evita ficar próximo aqui, porque os comerciantes não estão gostando, porque eles vão perder a venda dos nichos da Aparecida do Norte. Então, respeitamos as autoridades, sabemos que é ministro de Deus, e aqueles irmãos saíram, procuraram outros que estavam talvez umas 10 pessoas, 10 ou 11, não sei, e aí ficamos até a tarde fora dali, e depois voltamos, mas isso aconteceu hoje, quer dizer, recentemente, nos dias de hoje, né, recentemente, não é uma coisa só da época do apóstolo Paulo na terceira viagem. Olha o que aconteceu com ele aqui. Em Atos capítulo 19, observamos a partir do versículo 23, fala que por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho, porque Paulo estava anunciando que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E por isso eles falam acerca do caminho, pois um ourive chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos seus artífices, convocando-os juntamente com os outros da mesma profissão, disse-lhes, senhores,
Sabemos que deste ofício vem a nossa prosperidade. E estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo, que é o apóstolo Paulo, tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há perigo de nossa profissão cair em descrédito, como também a de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimada em nada e ser mesmo destruída a majestade daquele que a toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isto, encheram-se de furor e clamando em grande, falando em voz alta, grande é a deusa Diana dos Efésios. Quer dizer, agora tem Paulo que chegou nessa cidade. Então, o que era que deviam fazer? Tirar o apóstolo Paulo de cena. Por quê? Pregando-se o evangelho, já elimina qualquer outro tipo de Deus feito pelo homem. Porque aí vai ficar Cristo, que é o unigênito do Pai, e o Deus Pai Todo-Poderoso. E o Espírito. Vai ficar Pai, Filho e Espírito. Tudo que fugiu desses três é idolatria. Não há outro meio de chegar aos céus senão através de Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, nesse período, a grande deusa Diana trouxe esse problema. Não ela, mas os seus adoradores e que lucravam com isso, que não é diferente dos nossos dias. Aí nós percebemos que essa cena se repete dia após dia na nossa geração, se Deus não voltar através de Cristo Jesus na próxima geração, e assim vem repetindo nas gerações que viveram anterior a nós. É triste tudo isso. Por quê? Porque muitas pessoas estão sendo enganadas e levadas à perdição por pregadores que não têm coragem de ler a Bíblia para sair da idolatria, porque a idolatria traz lucro, a idolatria cega as pessoas, e é isso que o diabo quer, pessoas cegas que vão estar do lado dele. E atrás de tudo isso tem homens malignos que não estão preocupados com a salvação do homem, querem viver a sua vida aqui e tirar proveito de cada membro que leva para a sua igreja. Isso em vários lugares estão perdidos. Olha o que Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, mostrando, entre outras coisas que estão acontecendo nos dias de Paulo, e acontece em nossos dias, ele coloca bem no meio que não vai ter salvação os idólatras. Pessoa que deposita sua fé em uma imagem de escultura, seja ela qual for. Olha que ele começa falando no versículo 9, da primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E bem no meio dessa lista que ele deu, ele colocou os idólatras. Então, se você quer chegar aos céus, nunca deixe a sua fé desviar para a idolatria. Aprenda isso, porque assim você vai vencer esse mundo de tentações, chegando ileso junto a Deus naquele grande dia. É isso que eu desejo para você. É isso que nós desejamos para todos nós, que a gente tenha bastante cuidado e viva uma vida tranquila na presença de Deus, reconhecendo Ele como o único Deus, Criador de todas as coisas, inclusive nosso Criador. Se tem ajudado você esses vídeos, eu desejo que continue sendo ajudado,
porque eu faço com todo carinho para ajudar você, para que você possa ajudar a outras pessoas. Você já é inscrito no canal? Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Se você só está visitando o canal, muito obrigado. Mas seja um mensageiro do Senhor. Compartilhe esse vídeo para tantas outras pessoas, para que eles possam também aprender com pequenas lições como servir ao Senhor verdadeiramente. Que Deus nos abençoe.